Aqui está teu filho, meu Deus, o Cauã, obreiro da casa do Senhor. Hoje ele veio trazer, meu Pai, o que é mais de especial, que é a tua palavra. Faz dele, ó Espírito Santo, canal de bênção, meu Deus. Vem manifestar sobre ele a tua glória, a tua paz, o teu entendimento, a tua força, a tua unção e o teu vigor. Faz dele, ó Pai, operar maravilhas, meu Deus, diante da tua igreja, mediante a tua palavra, Deus. Usa a mente, usa o corpo, meu Pai, usa as palavras como brasa viva diante da tua igreja, para purificar e manifestar o teu poder. Amém, Jesus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido meus irmãos a abrir a palavra de Deus no tema que é João, capítulo 14, versículo 21, amém? Todos acharam, amém? A palavra de Deus vai falar: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Pode tomar o seu assento. Queria falar que é motivo de alegria, uma honra para mim poder estar trazendo a palavra essa noite. Quero agradecer ao pastor Mauro pela oportunidade, pela confiança, né? Ontem ele apareceu lá em casa às 5h30 da tarde, ele nunca foi nesse horário lá. Eu estava na mesa, foi me dada a oportunidade para dar aula no Cristo lá, e eu fui só lá perto dele pegar uma garrafa de café. Ele falou assim: ei, mano, é tu que vai dar a palavra amanhã, né? Meu Deus do céu. Daquela hora que ele falou para cá, eu estou me tremendo até agora, aqui, ó. Oh, meu Deus. Porque trazer a palavra de Deus, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala desse Deus maravilhoso, um Deus que é amor, mas também é justiça, né? E a gente tem um temor de falar do Senhor, né? Mas o amor de Deus é constrangedor. A gente se constrange. Mesmo falhos e pecadores, Ele nos ama, né? Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Voltando aqui para o texto, ele deixa bem claro que aquele que o ama tem os seus mandamentos. Não só os tem, mas o obedece. Ele repete isso também, um versículo anterior, no 15. Se você prestar atenção, ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Né? E o amor que a gente tem por Cristo, o amor, ele não exige obediência. Antes, ele é uma consequência inevitável do nosso amor verdadeiro por Cristo, né? Que é a obediência. E ele fala que, deixa bem claro que se você tem os mandamentos e não obedece, você não ama. Ele fala aqui no versículo 24, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Amém? E é muito importante nós termos a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra é quem nos purifica, a palavra é quem nos torna santos. Amém? A alma daquele que com fé verdadeiramente se atende à palavra divina, se unirá a ele, de tal modo que também a alma irá se apoderar de todas as virtudes da palavra. Ou seja, pela fé, a palavra de Deus tornará a alma santa, justa, sincera, pacífica, livre e cheia de bondade. Amém? E isso torna em nós, cria em nós um ambiente favorável onde Jesus deseja habitar. Pode ter certeza que no nosso relacionamento com Cristo, o que mais quer, o que mais tem interesse é Cristo. E nós, muitas das vezes, não valorizamos a sua palavra, né? Em outros países por aí,
É proibido ter um culto desse. Não tem uma cadeira confortável para você se sentar, um ar-condicionado. Eu estava vendo, hoje faz 20, se eu não me engano é 20 anos, que foram assassinados 20 ou foi 21 cristãos, não faz 10 anos. 21 cristãos, porque eles não negaram a fé, porque eles amavam a palavra, e amar a palavra é amar a Cristo, né? Aquele que me ama, eu o amarei e me manifestarei. Então aqui ele fala que a obediência e o amor, eles são inseparáveis. Não tem como você amar Cristo e não ser obediente. Se você fala que ama a Cristo, mas você não tem a obediência pela palavra, você ama com os lábios, mas seu coração está longe dele. Amém? Eu estou nervoso de beber só um pouquinho d'água aqui. Amém? Se alguém me obedecer, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O amor e a obediência são inseparáveis. Aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que me ama. Como eu falei, não tem como a gente amar Cristo e não obedecê-lo, né? Se a gente fala que ama Cristo, mas não obedece, não tem como. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente é transformado. Quantas vidas não saíram daqui em Peniel foram transformadas e hoje são uma bênção. Eu fui fruto de um Peniel, né? No meu primeiro ano que eu aceitei a Cristo foi a Peniel, foi em 2022, quando eu conheci aqui essa igreja maravilhosa. Os irmãos me acolheram, me abraçaram e foi maravilhoso. Congregava em outra igreja e depois eu vim para cá foi ano retrasado, em 2024. Fui abraçado novamente aqui, né? Gomes, o obreiro Juninho, o Robertinho, o líder da mocidade, foram umas bênçãos na minha vida. E os demais também, que eu não lembro agora, que eu estou tão nervoso. Amém? Amém. Eu estou nervoso. A manifestação na nossa vida depende da obediência ativa que nós temos a Jesus. A manifestação do Espírito Santo ocorre através daquele que nele crê, o ama e o obedece. Nós temos certeza que Deus nos ama, mas será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Amamos a Deus acima de todas as coisas? Amamos a Deus acima do nosso trabalho? Amamos a Deus acima da nossa família? Amamos a Deus acima da nossa vida, acima dos nossos bens? E se Deus não der a faculdade que tu tanto sonha, o trabalho que tu tanto sonha, tu ainda vai amar Ele? Se Deus não der a cura do teu filho, o teu amor ainda vai ser o mesmo por Ele? É difícil, mas aquele que permanece em Cristo viverá para sempre. Amém? No texto ele fala que ele vai, né? E vai pedir ao Pai que mande o Espírito Santo Consolador para que nos ajude, né? Aleluia. Eu peço para você abrir em Lucas, capítulo 6. Amém? Porque ele vai falar daquele que tem a sua palavra, mas não obedece. Ele fala no 46, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com quem vocês se comparam. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu uma casa, cavou e colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente
deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Parece que vocês prestem atenção que ele fala, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Porque se a nossa vida cristã não tiver alicerçada na obediência, quando as adversidades vier, quando a tempestade vier, vai acontecer que nem ele fala aqui no 49. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente vem e deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Porque quando nós mantemos uma vida de obediência a Cristo, em retidão à sua palavra, se você ler aqui em Deuteronômio, deixa eu só... Se você quiser abrir ali na sua Bíblia também, é bênção. Mas eu leio aqui para você, amém? Ele vai falar aqui, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações. Todas as bênçãos virão sobre vocês e acontecerão, vocês e o acompanharão se vocês o obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É importante a gente obedecer a palavra de Cristo, porque, como eu falei, a obediência, ela é fruto de um amor verdadeiro por Cristo, né? E nós entendemos que a vida cristã, que não é fundamentada na obediência, ela tem um prazo de validade, né? Logo acaba. Como eu falei, aquele que construi a sua casa sobre, aleluia, construiu a sua casa sobre, né, ali a areia, que foi o homem insensato. Quando veio a tempestade, logo a casa caiu. E assim a vida do cristão que não pratica a palavra de Deus. Quando vem as adversidades da vida, e sempre vem, porque o crente que não tem luta, esse crente aí não é crente não. Porque um crente de verdade, ele tem luta. Porque se não tem luta, não tem vitória. E se você não tiver alicerçado na obediência, a sua vida vai desmoronar. Você vai se frustrar. E muito provavelmente você vai se afastar. Se você não se afastar da igreja, você vai estar dentro da igreja, mas afastado de Cristo. Isso é a coisa pior que tem para o cristão. Está dentro da igreja, mas está insensível. Não sente a presença, porque não ora, porque não lê. Talvez ele até leia a palavra, talvez ele até obedeça, mas ele não ama verdadeiramente. Ele não tem aquele relacionamento constante com Deus, porque ele lê a palavra e para querer se mostrar, para querer aparentar que tem uma vida em Cristo, mas o coração está longe dele. Se você olhar em Tiago, deixa eu só... Calma aí que eu estou nervoso. Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Espera aí que eu achei. Ele vai falar do praticante da palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade,
e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? E nós devemos perseverar no nosso relacionamento com Deus, porque às vezes você pode tirar um dia ali para ler a palavra, para orar, para consagrar aquele dia ao Senhor, e você vai sentir a presença muito forte. Vai ter dia que você não vai sentir, e é aí que muitos cristãos, muitos crentes, eles acabam apagando o fogo que tem dentro de si, porque é necessário nós perseverarmos, nós entendemos que mesmo nós não sentimos Deus, Cristo, Ele está ali, amém? Cristo, Ele está dentro de nós, nós temos que ter a fé que Ele está em nós, né? Porque muitas pessoas hoje, elas são muito apegadas no sentir, eu preciso sentir para ter certeza, mas não é assim. A gente sente, mas a gente também tem que ter certeza que tem que ter a fé que Cristo está aqui, Cristo está com nós, Cristo cuida da gente, amém? Deus, Ele não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato expresse por meio da obediência, o fato de que se expresse por meio da obediência a sua palavra, né? Se você vê ali os fariseus, eles estudavam, eles praticavam, mas eles buscavam um meio ali de pecar ali, entendeu? Meu Deus, eles não amavam Cristo de verdade, eles não tinham um coração em Cristo, eles não tinham fé que Jesus era o Messias, amém? E quando a gente obedece a Cristo, é criado na gente um ambiente onde é favorável para Ele habitar, para Ele estar ali. E quando Deus se manifesta na nossa vida, é muito maravilhoso, como a palavra mesmo fala, né? Mesmo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E é muito bom você ver Cristo agindo na sua vida. É maravilhoso você ouvir Cristo agindo na minha vida, na vida da minha família, né? Foi algo assim maravilhoso. Quando eu vi ali, meu pai foi o primeiro a se converter, e quando eu vi ali o que Cristo estava fazendo por meio dele na nossa família, no primeiro culto que ele me levou, ele meio que me arrastou, obrigado, ele foi obrigado aí, né? Eu aceitei a Cristo. Eu lembro que eu estava com os braços cruzados, eu não queria estar ali em momento nenhum, mas quando foi do meio para o fim, eu estava no pé do altar chorando. E eu lembro que no outro dia, no mesmo horário, ele falou, vai se arrumar para a gente ir para o culto. Eu, para o culto? Aí, tem que ir todo dia agora, né? Aí eu, não. E com o tempo ele ia me levando, ele ia me arrastando. E com o tempo eu fui vendo o amor de Cristo, eu fui entendendo ali o operar de Cristo nas nossas vidas. E foi quando Cristo, ele começou a trabalhar na minha vida. Mudou os meus hábitos, mudei as amizades que eu andava, como eu agia, como eu falava. E foi muito tremendo também o que ele fez na minha vida, na vida da minha família. Meus pais, eles estavam separados. Minha mãe, né, ela tinha se separado do meu pai, minha família estava à beira da destruição. E foi algo muito maravilhoso, assim, em questão de meses. Meu pai, ele entrou na igreja e ele foi mesmo assim, com garra, com força, com amor. E Cristo operou na vida, na nossa família. E quando eu vi aquilo, eu quero esse Deus para mim. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Fazem acho que quase 4 anos, eu acho que eu aceitei a Cristo. Foi dia 17 de maio de 2022, ó. Aí eu lembro que aí o tia lá já apareceu lá em casa, ei, bora pro encontro. Aí eu, que é isso aí? Aí ele falou, né, explicou, aí eu, vai embora, né? Rapaz, eu cheguei lá, chorei feito menino velho. Tu é doido. Chorei
e ali é algo maravilhoso, transformou minha vida, né? E logo antes de eu vir para cá, eu passei por um momento de um abalo na minha fé, né, na minha vida cristã. Eu era novo convertido ainda, e eu estava, acho que uns 3 meses afastado. Não tinha voltado às minhas práticas do mundo, mas eu não estava indo para a igreja. Aí foi quando o meu tio de novo foi lá em casa, começou a perturbar para mim vir, aí eu vou, porque eu não quero voltar de onde Deus me tirou. E eu comecei a vir, fui abraçado pelos jovens, fui abraçado pelo pessoal. E quando eu vi esse ambiente, onde o pessoal sorria, abraçava, eu amei, eu fiquei aqui mesmo. Eu não procurei outra igreja. E é muito bom você ver os irmãos que se abraçam, que se amam, você sente aquela alegria. Você vê Cristo na vida das pessoas e sente vontade de ser daquele mesmo jeito, né? De quando chega uma pessoa nova, você abraçar, você se apegar com aquela pessoa, chamar para conversar, né? Muitas das vezes a gente esquece de fazer isso quando chega um membro novo, mas é importante a gente representar Cristo na terra. A gente tem essa obrigação. A gente se autodenomina cristão, porque cristão significa em Cristo, é imitador de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. A gente tem que transpassar esse amor. Se a gente gosta tanto quando a pessoa nos trata bem, porque a gente não trata bem as outras pessoas também quando vem. E é muito importante isso, porque a primeira impressão é que fica, né? Porque foi a primeira vez que eu vim, eu gostei muito. E quando eu comecei a congregar aqui, eu levei isso para mim. Não, quando chegar alguém novo, eu vou abraçar da mesma forma que me abraçaram. E é isso, para honra e glória de Deus, eu estou aqui. E voltando um pouco aqui para o texto, ele deixa bem claro que aquele que ama é aquele que obedece, é aquele que pratica a palavra. Porque se a gente está na igreja e não pratica o que a gente diz ser cristão, se a gente não pratica a palavra, está difícil, né? Acho que não é importante a gente praticar a palavra de Deus, não só praticar, mas fazer com amor, falar com amor, e tudo que a gente fizer para a honra e glória do Senhor, né? Que nós levamos a palavra de Cristo a sério, a gente tem que levar a sério. Então nós não estamos nos enganando, estamos enganando a nós mesmos, né? E é só questão de tempo até a nossa vida definhar, porque a gente definha-se em Cristo. Quando eu me afastei da minha antiga igreja, eu vi, mesmo eu não voltando para as práticas do mundo, eu vi ali que eu me tornava fora de Cristo, uma pessoa totalmente estressada no trânsito. Comecei a falar palavrão novamente, comecei a tratar as pessoas dentro de casa mal de novo, né? E quando eu vi aquilo, eu não posso voltar para onde Deus me tirou, esse Deus maravilhoso. E quando a gente pratica, quando a gente, né, ama a Cristo de verdade, Ele se manifesta na nossa vida, se manifestou na vida da minha família. E hoje, a gente, para honra e glória do Senhor, a gente serve a Cristo. Falta minha irmã, ela está engateando ainda, mas se Deus quiser, arrepegada pela bitaca, ela vai estar aqui, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso na nossa vida, né? E se a gente fala que ama a Cristo, mas não segue a sua palavra, a gente não ama verdadeiramente. Não ama. Porque se Ele não está na gente, a gente está vivendo só uma vida de aparência. Diz que é cristão, mas não faz o que é para fazer. Não fala o que é para falar. Não age como é para agir. Não age como Cristo iria querer que a gente agisse. Não fala da forma como um cristão deveria falar. Às vezes pode até transparecer sendo um crente aqui dentro da igreja, mas quando chega em casa é totalmente diferente, né? E como eu falei no início, é um amor que constrange, né? A gente sendo pecador, a gente sendo a nossa natureza, né, miserável, mas mesmo assim Cristo, Ele decidiu nos amar.
né? A graça dele nos alcançou, isso é maravilhoso. Nós nós somos imerecedores da graça de Deus, mas Deus, ele decidiu nos amar. Você parar para pensar, se você parar para analisar como você é, como você era, e você perguntar, como é que Deus consegue me aguentar? Então, eu me faço essa pergunta de vez em quando, como é que Deus me aguentou? Como é que Deus lidou comigo? Porque eu era muito ignorante, eu era uma pessoa totalmente soberba, eu era uma pessoa totalmente arrogante, prepotente no mundo. Meu Deus do céu, às vezes eu olho assim como eu era, dá vontade de eu voltar no passado assim, me dar uma pisa, porque eu era, só vocês vendo mesmo para ver a arrumação, a marmota que eu era. Mas graças a Deus, Cristo me alcançou, e para a honra e glória dele eu estou aqui, né? Nervoso, mas eu estou aqui. E é muito bom, esse Deus é maravilhoso demais, irmão. É muito bom você estar servindo a Ele, você estar nos átrios do coração do Senhor, você amar Cristo de verdade, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E isso que falta na nossa geração, a gente busca ali o sentir, a gente vai de culto em culto, buscando sentir a presença de Deus, mas quando chega na hora de quando a gente chega na hora de renunciar, quando a gente chega na hora de seguir a palavra de Deus, viver aquilo, a palavra de Deus, muita gente foge, porque prefere estar nos prazeres da carne do que renunciar, estar em Cristo. A palavra de Deus, ele fala, aquele que quiser seguir, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e siga-me. E é difícil, mas muitas das vezes a gente quer renunciar pela nossa força, mas não é assim. Quem nos dá força é Cristo. Às vezes a gente está passando ali por uma tribulação, um momento ali difícil, e a gente quer fazer com a força do nosso braço, mas não é assim. A gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que se consagrar, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. Tem um cara que ele falou assim, quem não ora é doido. E realmente é, porque quando a gente não ora, o Espírito Santo está na gente. E quando o Espírito Santo está na gente, a gente fica sem direção, a gente fica sem saber o que fazer. E como ele falou, a gente fica doido, sem saber para onde ir. Mas quando a gente tem um Espírito Santo na nossa vida, quando a gente ora, quando a gente tem um relacionamento, Deus, ele fala, não, vá por aqui, faça isso aqui, fale dessa forma, fique calado, fique aqui, não vá, ou então vá, mas vá por esse caminho. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? E aquele que vive conforme a vontade de Deus vai permanecer para sempre, né? Aquele que faz a vontade do mundo, a vontade da carne, é só por um momento. Aí tem coisa que a pessoa fala que tu é tão pobre que a única coisa que tu tem é dinheiro. E a pessoa que prefere estar no mundo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, prefere estar no mundo do que estar aqui, ele é tão miserável que a única coisa que ele tem são os prazeres da carne. É o dinheiro, é a luxúria, os bens, o trabalho. Ele é tão miserável que é a única coisa que ele tem. Mas quem tem a Cristo tem a vida eterna. Muitas vezes a gente quer passar, se eu perguntar aqui quem quer passar a eternidade com Cristo, todo mundo quer. Mas quem é que quer pagar o preço? Quem é que quer se acordar de madrugada para orar? Quem é que quer gastar tempo estudando, lendo a palavra de Deus? Quem quer gastar tempo orando? Gastar tempo com Deus? É difícil, são poucos. Mas o que não quer, mal ora, mas quer passar a eternidade com Cristo. É engraçado essas coisas, né? Mas aquele que persevera, aquele que luta, né, permanece para sempre, né? A obediência
é a grande prova do nosso amor por Jesus. Porém, se o amor está ausente, isso significa que a obediência da palavra também está ausente nas nossas vidas, né? E, como eu falei, é importante nós seguirmos a palavra de Cristo, temos os mandamentos dele no nosso coração, porque se nós não tivermos em nós, não vai ser um ambiente onde o Espírito Santo vai habitar, né? E a palavra de Deus é bem claro, deixa bem claro que aquele que o ama é quem faz a sua vontade, né? Aquele que ama o próximo, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, né? Nós precisamos resgatar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Às vezes a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente vai pegar no celular, esquece de orar. Às vezes a gente até ora, às vezes a gente até tira ali um momento para Deus, mas quando chega no trabalho esquece, se estressa no meio do caminho, ou até ali no trabalho, às vezes fica até tarde e deixa de vir para o culto, né? Como eu, outra vez, o rapaz estava falando no Cristo Mar, ele falou sobre correria. Muitas das vezes a gente fala, não, está muito correria, mas é importante nós trazermos Deus para dentro do nosso trabalho, fazer como se fosse para Cristo. Se a gente tem o nosso negócio próprio, consagre ao Senhor o seu material ali que você trabalha. Faça para Deus, tem uma encomenda para um cliente, faça para Deus, faça com amor. Deus vai lhe honrar e primicie, dê a primícia, dê o dízimo, Deus vai lhe honrar. Deus, ele é fiel com quem é fiel a ele. Pode ter certeza, irmão. Se você der com o coração, fizer com o coração, Deus vai lhe honrar. E se você não fizer, vai chegar um momento que Deus, ele vai fechar as portas para você lembrar dele. E você vai se perguntar onde que errou. Aí você vai ter que voltar lá para onde você errou e vai ter que começar tudo de novo. E essa é a importância da gente andar com Cristo, né? Essa é a importância da gente obedecer a Cristo. E aqui, irmãos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Foi uma honra trazer a palavra para vocês. E é isso, né? Amém, igreja?